Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George de Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Capítulo 1. A Imagem Fantasma, Sobrevivências das Formas e Impurezas do Tempo. Nono item. Geschichtliches Leben, Formas, Forças e Inconsciente do Tempo. Páginas 85 a 93. De Warburg a Panofsky, portanto, uma palavra cai no esquecimento, a palavra Nachleben, sobrevivência. E com ela, com sua impureza essencial, cai uma segunda palavra nela contida, Leben, a vida. Panofsky, não há dúvida, teria querido compreender a simples significação, meaning, das imagens. Warburg, por sua vez, também queria compreender a vida delas, essa força ou poder, Kraft, Macht, impessoal, de que às vezes ela fala, mas que sistematicamente renuncia a definir. De onde terá extraído esse vocabulário tão pouco axiomatizado, mas tão importante? Antes de tudo, de Burckhardt, em quem ele se comprazia em reivindicar a busca, concernente ao papel dos espetáculos efêmeros na cultura visual renascentista de uma verdadeira passagem da vida para a arte. Ein wahrer Übergang aus dem Leben in die Kunst. Nota 279. Perdoe a pronúncia do alemão, é péssima, eu sei, mas acho necessário pronunciar para que os ouvintes tenham conhecimento de que o texto está aqui. Assim como para Burckhardt, a arte não era, para Warburg, uma simples questão de gosto, mas sim uma questão vital. Tampouco a história era para ele uma simples questão cronológica, mas antes um remoinho, um debate da vida na longa duração das culturas. Para Warburg, a história das imagens foi o que já tinha sido para Burckhardt, porém não foi mais, a partir de Panofsky, uma questão da vida. E já que nessa vida a morte é onipresente, de sobrevidas, de sobrevivências. O biomorfismo que se expressa aí não tem mais nada a ver com o de um Vasari, ou mesmo de um Winckelmann. É que a vida de que se trata não funciona sem o elemento não natural que é exigido em Burckhardt e Warburg pela ideia de cultura. Também não funciona sem o elemento de impureza exigido em cada um deles pela própria ideia de tempo histórico. Esbocemos uma caracterização dessa enigmática vida. Ela pode ser apreendida, ao que me parece, ao mesmo tempo como um jogo de funções que exige uma abordagem antropológica, como um jogo de formas que exige uma abordagem morfológica e, por fim, como um jogo de forças que exige uma abordagem dinâmica e energética. A vida é um jogo de funções por ser a vida de uma cultura. Isso não escapou aos primeiros leitores de Burckhardt, cuja antropologia filosófica era lida nos termos ainda vagos da alma, ou do estado íntimo da consciência de um povo. Emily Gebhardt escreveu em 1887, cita: é a alma italiana que ele pergunta pelo segredo do renascimento, por meio da palavra cultura. Quis expressar o estado íntimo da consciência de um povo. Para ele, todos os fatos importantes dessa história, a política, a erudição, a arte, a moral, o prazer, a religião, a superstição, manifestam a ação de algumas forças vivas. Nota 280, fim da citação. Sabemos que Kulturgeschichte de Burckhardt foi revisitada pela história social. Nota 281. Assim como Kulturwissenschaft de Warburg foi revisitada pela iconologia panofskiana e pela história social da arte. Algumas de suas ambiguidades deixaram de existir, e é bom que seja assim, mas com elas se foram também algumas de suas grandes hipóteses teóricas, de suas articulações críticas mais pertinentes. Indiquemos algumas que Warburg, de modo mais ou menos explícito, viria a retomar por conta própria.
A vida como um jogo de funções para Burckhardt, a princípio, não é a dos fatos, nem a dos sistemas. É preciso falar da vida e de seus movimentos concretos na cultura, porque a história positivista tende a derrubar tudo, arrastando-o em direção ao enunciado do fato cronológico, enquanto a história idealista e de Hegel, em primeiro lugar, tende, por sua vez, a fazer tudo alçar-se para o enunciado de verdades demasiado abstratas. Em ambos os casos, o próprio tempo é desencarnado, quando se quer simplificar, isto é, negar sua complexidade. A vida como cultura seria diferentemente uma articulação crítica destinada a romper o dilema esquemático e, portanto, trivial da história-natureza e da história-ideia. Cita: a história é outra coisa que não a natureza. Die Geschichte ist aber etwas anders als die Natur. Mas sua maneira de produzir, de fazer nascer e perecer é diferente. Um instinto primordial impele a natureza a criar de acordo com uma lógica orgânica de infinitas variedades de espécies que comportam uma grande similitude de indivíduos. A variedade no interior da espécie humana é verdade. Está longe de ser tão grande na história. Aqui não há limites claros, mas indivíduos que se diferenciam, isto é, que se desenvolvem ao se opor. A natureza cria, de uma vez por todas, alguns tipos invertebrados e vertebrados, fanerógamos e criptógamos, etc. Num povo, ao contrário, o organismo menos representa um tipo do que um produto em formação. Renunciamos igualmente a toda a sistemática Wir verstehen ferner auf alles Systematik. Não tendo a pretensão de destacar ideias gerais da história universal, vamos no limiar a observar e a estabelecer cortes nas direções mais variadas, querendo evitar, sobretudo, a exposição de uma filosofia da história. Hegel fala em metas de sabedoria eterna e erige suas reflexões numa teodiceia, alicerçando-se na ideia do elemento afirmativo que subordina, domina e suprime o elemento negativo. Ora, não somos iniciados nos desígnios da eterna sabedoria. Essa concepção arrojada de um plano providencial leva a erros, já que as próprias premissas são inexatas. Nota 282, fim da citação. Com essa dupla recusa, Burckhardt entrou na terceira via de uma nova redação da história. Nota 283. Uma redação cujas escolhas fundamentais Warburg teria efetivamente ampliado. Ser filólogo para além dos fatos, porque os fatos valem primeiro pelas questões fundamentais que põe em prática. Ser filósofo para além dos sistemas, porque as questões fundamentais valem primeiro por suas implementações singulares na história. Seria esta a terceira via, uma recusa das teleologias e dos pessimismos absolutos, um reconhecimento, pelo menos, da existência, Eisenleben, histórica das culturas, isto é, de sua complexidade. Burckhardt chegou a dizer que a história autêntica era deturpada tanto pelas ideias provenientes de teorias pré-concebidas quanto pela própria cronologia, pois a história é esse esforço de conhecimento que nos desaloja da nossa incapacidade essencial de compreender o variado, o acidental. Unfähigkeit das Verständnisses für das Band zufällig. Perdão pela pronúncia. Nota 284. Assim se instaura uma estranha dialética dos tempos, que não necessita do bem nem do mal, nem dos inícios, a fonte originária de que tudo deriva ou derivaria, nem de fins, o sentido das histórias para a qual tudo convergiria. Não necessita de nada disso para expressar a complexidade, a impureza de sua vida. Ela é feita de rizomas, repetições, sintomas. A história local, ou patriótica, ou racial, lhe é estranha, pois ela não contém a ideia das relações e das diferenças. A história universal já não é seu objeto. Burckhardt renuncia de antemão a procurar uma fórmula geral para o sistema de todos esses rizomas. Cita: os filósofos da história, obrigados a criar hipóteses sobre as origens, deveriam, por conseguinte, também fazer estimativas sobre o futuro. Em contrapartida, podemos prescindir dessas teorias sobre os primórdios, e ninguém pode nos exigir um ensino escatológico. O problema, ou os problemas da influência do sol e do clima, tratados à guisa de introduções pelos filósofos da história, não nos dizem respeito. Por isso, os negligenciaremos por completo.
Do mesmo modo que todas as teorias cósmicas e raciais e a geografia dos 3 continentes antigos, etc., em todas as ciências, exceto na história, pode-se começar pelo começo. É que as ideias que fazemos do passado, na maior parte do tempo, são construções do nosso espírito ou simples reflexos, como veremos a propósito do Estado. O que é válido para um povo ou uma raça raramente o é para outros, e o que acreditamos ser um estado inicial nunca passa de um estágio já muito evoluído. O caráter mais acessível da história local provém de uma ilusão de ótica, de uma diligência mais acentuada de nossa parte, que pode ser acompanhada por uma grande cegueira. Nota 285, fim da citação. Essa reflexão sobre as relações do local e do global não se dava, em Burckhardt, sem uma reflexão sobre as relações do devir e da estabilidade. A vida da história não é apenas um jogo espacial de acontecimentos individuais e contextuais. É também, com certeza, um jogo do tempo, a dialética do que se modifica e do que resiste a mudar. Nota 286. Ser historiador, para Burckhardt, não significa apenas compor a narrativa das coisas que mudam ao se sucederem. É preciso, sobretudo, analisar a influência recíproca, constante e progressiva do elemento móvel, Bevelgets, nas forças estáveis. Nota 287. Nisso, a vida da história realmente decorre de uma morfologia, ela é um jogo de formas, se entendermos por formas a cristalização sensível de tal dialética ou influência recíproca. Cita. Como o tempo sempre arrasta em sua esteira as formas, die Form, que são o esteio da vida espiritual, das geistig Leben, a primeira tarefa do historiador será separar os dois aspectos em suma idênticos das coisas. Ele mostrará primeiro que todas as manifestações do espírito, seja em que domínio for, têm um lado histórico, ein geistliches Zeit, que as faz parecerem passageiras, limitadas e condicionadas por uma realidade que nos escapa. E segundo, que todos os eventos têm um lado espiritual, ein Geistzeit, pelo qual participam da imortalidade. O espírito é mutável, mas não é efêmero. Nota 288, fim da citação. Foi o campo da cultura que Burckhardt, como historiador e antropólogo, não como filósofo, visou com a palavra espírito. Antes, pois, que Warburg tivesse que reivindicar o status de psicohistoriador, Burckhardt já havia pensado a Kulturgeschichte como uma morfologia ou até uma estética das formas psíquicas da cultura. Era uma questão central para todo o seu projeto histórico e ele reconheceu, mas não a moda romântico-fantasiosa, nicht etwa Romantik Phantasmitik, porém a maneira como se observaria o maravilhoso processo da metamorfose de uma crisálida. All ein wundersamen Prozess von Verpungungen. Nota 289. Por isso, Burckhardt pôde encher seus cadernos com todas essas anotações visuais. Figura 8, que será disposta no vídeo. A cultura de uma época situa-se em suas fontes escritas e nos acontecimentos de sua história, mas também em seus quadros, seus ornamentos arquitetônicos, seus detalhes do vestuário, suas paisagens moldadas pelo homem, sua imaginação heráldica ou em suas figuras mais marginais, como os grotescos, por exemplo. Nota 290. Teve-se uma compreensão muito precária de Burckhardt quando se quis imputar sua estetização da história a uma fraqueza epistemológica, a uma excentricidade de amante da arte, a uma inconsequência disciplinar do historiador stricto sensu. Burckhardt não estetiza a história como quem se deixasse levar por uma embriaguez do esquecimento. Simplesmente reconhece, lição considerável, que a articulação temporal da relação entre devir e estabilidade, entre Geschichte e tipos, é uma articulação formal, a execução de um processo da metamorfose de uma crisálida. Assim, há que se estetizar necessariamente a história. A cultura, segundo Burckhardt, como que ocupa o lugar da razão histórica, segundo Hegel. Nota 291. Não há história possível sem uma história da cultura, e não há história da cultura sem uma história da arte aberta, as ressonâncias antropológicas e morfológicas das imagens. Nota 292. Tarefa que Burckhardt certamente deixou em construção. Tarefa que Warburg e Wölfflin, cada qual à sua maneira, quiseram prolongar, se não concluir.
que a tarefa do historiador esteja centralmente fadada a uma certa morfologia necessária, cuja paisagem crítica conviria desenhar um dia, desde Goethe até o Carlo Ginzburg, por exemplo. É o que explica também o forte teor visual do vocabulário teórico burckhardtiano. Nele se constata uma recusa violenta, um recuo diante do a priori de Kant e da especulação de Hegel, e uma reivindicação simétrica para o historiador do olhar, da contemplação, Anschauung, ou da imaginação, Fantasie, nota 293. Para Burckhardt, a história se construía menos como uma narrativa do que como um quadro ou Bild. Imagens-quadro é isso que desejo. Bilder, Tableaux, das It was in Motion. Escreveu ele já em 1844, numa formulação que Warburg retomou por conta própria, antes mesmo de pô-lo em prática nas pranchas de seu Atlas Mnemosyne, nota 294. Como não ver, entre outros exemplos possíveis, que o claro-escuro, mesmo como escolha cromática, exprime uma forma do tempo, em que o presente da história, o de Montaigne, por exemplo, afirma seu próprio distanciamento arqueológico, seu próprio anacronismo, sua própria vocação para fazer com que sobrevivam como fantasmas as figuras da antiguidade? Nota 295. Portanto, não há história possível sem uma morfologia das formas do tempo, mas o raciocínio ficaria incompleto sem este esclarecimento essencial. Não há morfologia ou análise das formas sem uma dinâmica ou análise das forças. Omitir isto é reduzir a morfologia. O que vemos com frequência ao estabelecimento de tipologias estéreis é supor que as formas são reflexos de um tempo, quando elas são, antes, os restos, risíveis ou sublimes, de um conflito em ação no tempo, ou seja, de um jogo de forças. Esta seria, portanto, a terceira característica da vida, segundo Burckhardt, a dinâmica do tipo, ou tipos, e do desenvolvimento, Entwicklung, constitui o fenômeno capital, Hauptphänomen, da história. Trata-se de um fenômeno tensivo e oscilatório, produtor de complexidades atemorizantes. Cita: a ação desse fenômeno capital, die Wirkung des Hauptphänomens, é própria da vida histórica, das geschichtlichen Leben, com sua diversidade complexa, seus disfarces, sua liberdade, seu cerceamento. Ora, ela assume o rosto da multidão, ora o indivíduo. Ora o do indivíduo. Seu humor oscila do otimismo ao pessimismo. Ela cria e destrói os estados, os cultos, as civilizações, às vezes abandonando-se a impulsos e a fantasia. É um grande mistério para si mesma. Outras vezes é sustentada e acompanhada pela simples reflexão, embora atormentada, em certos dias, por pressentimentos do que se realizará, no futuro distante. Nota 296. Fim da citação. Falar de vida histórica, geschichtliches Leben, portanto, é procurar compreender o tempo como um jogo de forças, Kräfte, Mächte, ou de potências, Potenzen, de onde decorrem, esclarece Burckhardt, todos os tipos de formas de vida, Lebensformen, nota 297. No outro ponto, ele escreve: devemos nos limitar a constatar as diferentes forças ou potências que surgem de maneira simultânea ou sucessiva e a descrevê-las objetivamente, nota 298. Mas é uma tarefa árdua, porque uma força sempre tende a se esquivar. É difícil constatá-la quando é muito violenta e onipresente, e difícil constatá-la quando é muito virtual, em potência e invisível. Nota 299. Essa dupla significação da palavra potência, força, manifesta a força latente. Nada tem de anedótica. Ela impõe, pelo menos, duas consequências, duas bifurcações que modificam profundamente nossa maneira de conceber a historicidade. A primeira implica uma dialética do tempo, justamente a que tentamos apreender na ideia de sintoma. Pela leitura de Burckhardt, essa dialética funciona à maneira de um debate sempre reiniciado entre latências, o Latenzen, e crises, Krisen. Não há tempo histórico de fato, sem um jogo de latências. Desconhecemos completamente o que chamamos de forças latentes, ou Latent Kraft, materiais ou morais, do mundo, e não somos capazes de pressentir os imprevisíveis contágios espirituais que podem transformá-lo subitamente. Nota 300.
Essa condição histórica e coletiva encontra seu correspondente psíquico e individual no fato de que no homem nunca sucede uma única faculdade, esta ativa por vez todas, única faculdade. Eu vou reler esse parágrafo. Essa condição histórica e coletiva encontra seu correspondente psíquico e individual no fato de que no homem nunca sucede uma única faculdade estar ativa por vez. Todas estão sempre ativas juntas, mesmo que uma trabalhe mais debilmente que as outras e atue só no inconsciente. In Amber Woeston, do indivíduo, nota 301. Ora, toda latência procura abrir caminho para a superfície dos eventos. A crise, denominaria em Burckhardt essa maneira particularmente eficaz que o tempo tem de fazer surgir, por contratempo, por sintomas, sua própria potência. Pelo menos 2 capítulos das considerações sobre a história são inteiramente dedicados a essa questão, e em toda parte impõe-se a observação dialética da relação muito difícil de se analisar entre formas fixas e forças que as fazem vacilar, ou entre forças dominantes e formas que as fazem fracassar. Na história, a queda é sempre preparada por uma desintegração interna, um esgotamento. Basta então um pequeno abalo externo para que tudo desmorone. Uma crise que exploda por um motivo qualquer beneficia-se do impulso geral desencadeado por numerosas outras causas. Nenhuma das testemunhas é capaz de discernir que força acabará levando a melhor. Fim da citação, nota 303. A prática da história em Burckhardt equivale a uma análise não de fatos que se sucedem no tempo, mas de uma espécie de inconsciente do tempo. Suas latências, suas catástrofes, a história warburgiana das imagens parece haver extraído as consequências dessa decisão metodológica, fazer da história uma sintomatologia ou até uma patologia do tempo, a qual seria um erro reduzirmos a um simples pessimismo moral, ainda que o elemento trágico seja reconhecido nela em toda parte. Foi primeiramente em termos morfológicos e dinâmicos que Burckhardt quis falar das catástrofes ou das doenças do tempo. O historiador deve analisar, cita, todas as forças para passar à análise da influência recíproca, constante e progressiva delas, particularmente a do elemento móvel, a cultura, nos 2 poderes estáveis, Estado e religião. Em seguida, estudaremos os movimentos acelerados do processo histórico, crises e revoluções, rompimentos e reações, e depois o fenômeno de absorção principal ou intermitente, a fermentação simultânea de todas as outras formas da vida, as rupturas e as reações para, enfim, passar ao que poderíamos chamar de ciência das perturbações. Sturm-Lehre, Teoria das Tempestades. Tomamos como ponto de partida o único elemento invariável que pode prestar-se a semelhante estudo, o ser humano com suas dores, suas ambições e suas obras, tal como ele foi, e sempre será. Por isso, em certa medida, nossas considerações terão um caráter patológico, ou patologiste. Nota 304, fim da citação. Ainda será preciso falar de uma dialética do tempo? Sim, se quisermos entender por que esse termo, um processo mais intensivo que resolutivo, mais obsidianal e sedimentado que linear e orientado, a dialética dos poderes estáveis e do elemento móvel, Bilget, terá produzido uma crítica profunda do historicismo. Só faz tornar complexo multiplicar ou desnortear os modelos do tempo que Burckhardt denomina aqui de crises, revoluções, rupturas, reações, absorções parciais ou intermitentes, fermentações, perturbações. E a lista seria infindável. Falar de um inconsciente ou de uma patologia é afirmar, além disso, que a dialética em ação demonstra apenas a impureza e o anacronismo do tempo. Essa seria a segunda lição, a segunda consequência de uma abordagem morfológica e dinâmica da história. O tempo libera sintomas, e com eles faz os fantasmas agirem. O tempo, em Burckhardt, já é um tempo da ideia obsedante, da hibridação, do anacronismo. Nessa condição, antecipa diretamente as sobrevivências warburgianas. Assim, Burckhardt fala da cultura ocidental como sendo um domínio ilimitado, impregnado das tradições de todos os tempos, todos os povos e todas as civilizações. Nota 305. Assim, constata que não há limites claros a reconhecer nela, que o organismo de toda cultura não passa de um perpétuo produto em formação, um processo marcado pela influência dos contrastes e das afinidades.
A conclusão é que, na história, tudo é cheio de bastardia, bastardum, como se esta fosse indispensável à fecundação, Befruchtung, dos grandes acontecimentos espirituais. Nota 306. Ora, essa impureza não é apenas sincrônica, afeta o próprio tempo, seu ritmo, seu desenvolvimento. Burckhardt afirma que não convém contar com períodos, separar a história em idades da humanidade, mas sim constatar um número infinito de encarnações sucessivas, que pressupõem transformações e, portanto, imperfeições, como uma mistura difícil de analisar, de destruições e de algo que convém chamar de sobrevivências. Nota 307. Burckhardt toca mais de perto na Nachleben, quando rejeita qualquer periodização hierárquica da história entre barbárie e civilização, tal como Warburg se recusaria, tempos depois, a fazer uma separação nítida entre Idade Média e Renascimento. Cita: não nos é possível começar pela passagem da barbárie para a civilização. Tanto num caso quanto no outro, as ideias são por demais imprecisas. O emprego dessas palavras, afinal, é uma questão de sentimento pessoal. De minha parte, considero barbárie engaiolar pássaros. Desde o começo, conviria deixar de lado alguns usos que remontam à noite dos tempos e subsistem em estado de fósseis até uma época de alta civilização, por motivos talvez religiosos ou políticos, como alguns sacrifícios humanos. Numerosos elementos culturais, talvez provenientes de alguns povos esquecidos, continuam a viver inconscientemente, lebt out unbewusst weiter, como uma herança secreta, e são transmitidos no próprio sangue da humanidade. Convém sempre levar em conta esse acréscimo inconsciente do patrimônio cultural ou dos patrimônios culturais. Unbewusstes aufsummieren von Kultur Zutaten, tanto nos povos quanto nos indivíduos. Esse crescimento e essa perda, Waschen und Wagen, obedecem a leis soberanas e insondáveis da vida. Hoher unergründlich Lebensgesetz. Nota 308, fim da citação. Na mesma página, Burckhardt usou a palavra Weiterleben, que significa subsistência, e já então sobrevivência. Estava aberto o caminho para compreender o que significava Nachleben, e com essa sobrevida estava aberto o caminho para se compreender o tempo como esse jogo impuro, tenso, esse debate de latências e violências que podemos chamar, com Warburg, de vida, Leben, das imagens. Termina aqui o 9º item, o último item do capítulo 1. No próximo vídeo teremos as notas desse capítulo. Obrigada pela companhia e até lá.